Se você quer passar em medicina ainda esse ano, quer ser o primeiro médico ou a primeira médica da sua família, mas por algum motivo você ainda não conseguiu começar a estudar, talvez você faça outra faculdade, mas tenha o sonho de fazer medicina. Talvez você tenha mais de 30 anos, talvez, assim como eu, você estudou em escola pública, fez um péssimo ensino médio e, portanto, você não sabe como começar a estudar do absoluto zero. Talvez você tenha várias crenças limitantes na sua cabeça e isso acaba alterando o teu nível emocional e isso paralisa você. Você não sabe por onde começar, você não sabe se começa assinando um cursinho online, se você começa fazendo questões, se você segue o método A, o método B e muitas vezes na rede social acaba que tem muitas instruções. Cada pessoa vai falar uma determinada coisa que ela acredita, que ela defende, e às vezes aquele vestibulando ele fica um pouco perdido, tá? Mas por onde que eu começo? Será que eu faço cursinho? Não, mas eu estudo e trabalho, em que momento que eu vou ver videoaula? Não, eu tenho que fazer questões, mas eu não tenho base ainda. Como é que eu vou fazer questões sem ter base? Quais são as melhores estratégias? E às vezes esse excesso de informação advindo do YouTube, do Google, do Instagram, da rede social, acaba paralisando o aluno. E eu gostaria aqui de mostrar para você 3 passos simples e fáceis para você guiar o início do teu estudo, para você sair do zero e começar a colocar em prática o teu estudo. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, já aproveita para se inscrever aqui e ativar as notificações, porque todos os dias eu e a minha equipe publicamos conteúdos gratuitos baseados na neurociência da aprendizagem para ajudar você a passar em medicina. Então, depois que eu passei em medicina, depois que eu consegui realizar o meu sonho, né, de ser o primeiro médico da minha família, eu tive esse desejo, né, esse anseio de querer ajudar outras pessoas para que elas também pudessem ter o mesmo resultado que eu tive, né? Então, como eu sou filho de empregada doméstica, eu não poderia, né, negar da onde que eu vim, da onde que eu saí, porque eu sei que tem muitas pessoas que vieram do mesmo lugar que eu e que têm esse sonho, né, esse desejo. Então já ativa aqui as notificações, até para você ver como que funciona a minha metodologia de estudo que me ajudou a passar em medicina com apenas 60 dias de estudo. Eu sei que demora 3, 4, 5 anos para passar em medicina, mas eu descobri uma metodologia de estudo que ativa uma região do cérebro chamada hipocampo, e me fez, né, ter esse resultado. Meus alunos também conseguiram ter resultados extraordinários, né? Então já aproveita para me acompanhar aqui, ver as minhas aulas gratuitas, para você entender um pouquinho mais, né? E tudo bem você não acreditar em um primeiro momento, né? Mas eu sempre acho válido você buscar entender, né? Pô, deixa eu dar o benefício da dúvida, ver como é que funciona para ver se tem uma lógica neurocientífica por trás disso. Então, hoje eu gostaria então de mostrar para vocês esses 3 passos, tá? E antes de eu falar desses 3 passos simples, para você começar do zero, eu preciso que você entenda que você tem que ver o teu V0, né? Então o teu V0, da onde que você está saindo, tá? Por quê? Porque muitas vezes você vai pegar uma dica de uma pessoa que estudou escola particular, você vai pegar uma dica de uma pessoa que não trabalha, você estuda e trabalha, né? Pelo menos a maioria das pessoas que me acompanham aqui estuda e trabalham, que é muito mais difícil, né? Fizeram isso no médio, em escola pública, né? Sem base, sem ter professor de química, de matemática, de redação, e acaba saindo sem ter uma boa base. Então, o primeiro ponto que você tem que analisar é aonde que eu tô? Eu tenho mais de 30 anos, que idade que eu tenho que trabalhar, a minha família me apoia, não me apoia, você tem que fazer esse raio-x, né, que eu falo para os meus alunos, né? Você fazer um raio-x sobre você, sobre as suas características, os seus comportamentos, seus pontos fortes, seus pontos fracos, antes de começar o teu estudo. Porque muitas vezes a pessoa, ela já quer assinar o cursinho, ela já quer começar a estudar e, meu Deus, eu vou fazer acontecer, só que ela nem sabe quais são as dificuldades que ela vai enfrentar ao longo desse processo, como que ela vai fazer para lidar com essas dificuldades, né? Porque às vezes você vê a pessoa na rede social, principalmente estudando em medicina, por isso que eu até tenho um pouquinho de medo, às vezes, de compartilhar muito a minha rotina, porque às vezes vocês acabam criando uma utopia, né? Que a minha vida é perfeita, que isso, que aquilo, né? E na verdade não é, né? Tem muita dedicação, muita luta, muito comprometimento. E às vezes você acaba que a pessoa na rede social ela só quer mostrar o lado bom da vida dela, não quer mostrar as coisas negativas. Ah, não, hoje eu vou mostrar que eu vou procrastinar o dia inteiro. Não, você só vai mostrar o dia que tu estuda, você vai fazer aquele vídeo, aí bota o áudio, aí bota a legenda motivacional, que você é incrível, que você não sei o quê, né? E às vezes você olha, nossa, ele é muito focado, ela é muito dedicada, né? E na verdade não é assim, é que naquele momento a pessoa estava estudando, mas não é que a pessoa é assim 100% do tempo. Eu tenho muitas vezes que eu acabo procrastinando. Tem muitas vezes que eu não consigo estudar, que eu tenho que conciliar o meu estudo com o meu trabalho, e aí muitas vezes eu acabo não estudando o quanto que eu gostaria,
né? Então tem várias situações, né, que você tem que levar em consideração você, não comparar com a grama do vizinho, não, né, usar a régua do vizinho para medir você, tá? Então toma cuidado com isso, você é único, você tem as suas características e você não precisa se comparar com outras pessoas na rede social, tá? Então, não adianta você estar fazendo, por exemplo, você está fazendo enfermagem, você quer passar em medicina. Aí você vai se comparar com uma pessoa que passou em medicina com 17 anos, que sempre tirou 10, que todo mundo achou que ia passar, e você acabou não conseguindo passar, foi fazer enfermagem, fazer outro curso da área da saúde, e não consegue render bem nos estudos, aí você vê uma pessoa que rende muito bem. Então toma cuidado com essa comparação, tá? Isso é muito importante quando você vai começar do zero. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele quer ser bem visto, né? Ele quer, nós temos essa dopamina social, né? Um dos motivos que, por exemplo, o BBB, por exemplo, é um programa que vicia, né? Que muitas pessoas assistem, é por causa disso, porque ele trabalha muito essa questão da dopamina social, né? Você vê interações ali no programa que são situações do teu cotidiano e mexe muito com a tua dopamina social. Então você quer ser aceito pelo grupo, você quer ser bem visto pelos seus amigos, pelos seus familiares. Então o nosso cérebro acaba gerando uma neuroassociação negativa com o fato de querer estudar para medicina, porque você, né, a nossa capacidade do cérebro de prever o futuro, né, de se colocar lá no futuro. Então você vê, pô, mas se eu passar, como é que eu vou fazer para pagar as contas? E isso e aquilo, e aí você, e a minha família, e os meus filhos, né, eu tenho vários alunos que eu ajudei a passar em medicina que tinham filhos. E os meus filhos, como é que eu vou fazer e tal? E aí você vai criando várias narrativas na tua cabeça e que, na verdade, pô, tu nem começou ainda, né? Tu já tá pensando lá na faculdade, tu nem começou a estudar ainda, né? E se tem pessoas que conseguiram, você também vai conseguir, sabe? Então é importante tomar esse cuidado, porque essa questão do emocional, né? Eu sempre falo para os meus alunos que o emocional é como se fosse a gasolina, né? O teu nível emocional é como se fosse a gasolina, o combustível, né? Que vai te tirar do teu ponto zero até a tua aprovação em medicina, né? Ele que vai guiar durante todo esse processo, né? Então, se você tiver uma desregulação emocional, você vai acabar paralisando, você para, né? Fica o dia inteiro na rede social, não consegue render nos estudos, e por mais que você estude, né, você tem aquele efeito azeite, o conteúdo desliza no teu cérebro e você não consegue sair do lugar. Tá? Então toma cuidado com isso, anota essas informações que eu trouxe aqui, para você não começar a sua jornada, aí a pessoa não tem ansiedade, não tem depressão, não tem nada, nenhum problema emocional, e a pessoa começa a estudar e começa a desenvolver depressão, ansiedade por causa do estudo, né? Porque ela não começou da maneira correta. Então toma cuidado com isso, tá? Então a primeira coisa, né, que se eu tivesse no teu lugar, né, vamos supor que eu volto lá para o passado, né, há 7 anos atrás, e eu começasse a estudar do absoluto zero. Então, a primeira coisa que eu ia fazer, né, eu ia fazer esse raio-x, e o primeiro ponto é que eu estudava e trabalhava, então eu trabalhava numa academia. Então, não adianta eu querer ver videoaula, não adianta eu querer seguir cronograma de influencer da internet, que não passou estudando e trabalhando, não adianta eu querer medir a minha jornada com a régua de outra pessoa. E também esse foi um erro que eu cometi, né? Porque eu tentei fazer isso e foi horrível. Eu desenvolvi depressão, ansiedade. Fiquei 2 anos parado, né? Sem ir atrás do meu sonho. 2 anos que eu perdi por causa que eu segui esse caminho tradicional aí das videoaulas e dos cursinhos, né? Por isso que eu sempre bato muito nessa tecla aí, porque as pessoas que me acompanham são pessoas que estudam e trabalham, que estão começando do absoluto zero. Então, você faz esse raio-x, você vê as características que você tem. Um exemplo, no prédio que eu morava numa kitnet de 25 metros quadrados e tinha uma oficina embaixo. E eu morava no segundo andar. Então o barulho, por exemplo, depois das 9 horas da manhã, o barulho da tarde, eram fatores que influenciavam no meu estudo, né? Então era muito mais benéfico eu estudar de madrugada, por exemplo, acordar às 5 horas da manhã e fazer o meu estudo, né, naquele período, porque isso não ia ter esse fator do barulho, né? Então, um detalhezinho que pode fazer muita diferença, tá? Então, o primeiro passo é você mapear a tua semana, né? Não é o dia de estudar, hoje eu não consigo estudar. Mas não, você não precisa estudar todo dia, você tem que ver quanto de estudo, qual que é o volume de estudo que você consegue imprimir ao longo da semana. Então tá tudo bem, por exemplo, segunda-feira era um dia muito movimentado na academia, porque geralmente no final de semana o pessoal bota o pé na jaca, né, come um monte de coisa e segunda-feira quer destruir na academia. Então geralmente na segunda-feira eu não conseguia ter um volume de horas de estudo, às vezes dava 1 hora, 2 horas, eu não conseguia estudar muito. Mas aí na terça eu já consegui estudar bem mais, porque geralmente a pessoa vai na academia segunda, quarta e sexta. Então são características que você tem que ver o tempo, mas não o tempo diário, ver ao longo da tua semana o quanto que você consegue estudar, o quanto de volume que você consegue imprimir de estudo. Obviamente que para você ter uma aprovação em medicina rápida, né, com poucos meses de estudo, assim como eu, assim como os meus alunos, você vai ter que ter um volume de estudo muito alto, né? Isso é um fator muito importante. Mas você não precisa
começar acelerando muito, né? Você não precisa começar o teu estudo a 200 por hora. Você pode começar a 10 por hora, depois você bota a segunda marcha, bota a terceira marcha e vai aumentando a tua velocidade, né? O teu rendimento nos estudos aos pouquinhos, gradativamente, tá? Então, veja na tua semana quando que você vai conseguir estudar. Eu consigo estudar na sexta-noite, né? E tenta mapear ali a tua semana e ver quais são os buracos que você consegue estudar. Porque eu vejo que muitas pessoas acabam comprando cronogramas, acabam seguindo cursinhos e não vê a rotina da pessoa. Qual que é a minha rotina? Ah, por exemplo, eu tive uma aluna minha que passou a trabalhar numa padaria. Então a rotina dela acordava 4 da manhã, trabalhava das 6 até as 2 da tarde, 2 horas para chegar em casa, ela chegava em casa às 4 da tarde. Então, o único horário que ela conseguia estudar é depois das 4. Não adianta ela querer fazer cursinho, ver videoaula, porque o tempo de estudo dela era muito curto, e o final de semana. Então, você saber analisar, fazer esse raio-x da tua rotina e da sua vida, do seu cotidiano, é extremamente importante antes de você começar a estudar para você não gerar uma neurociação negativa, tá? Então, o primeiro passo, né, é ver em que momentos que eu vou conseguir estudar, em que momentos que eu vou ter um bom rendimento. Por exemplo, sábado e domingo a academia não abria, então eu podia estudar muito mais sábado e domingo. Então, e vai ter pessoas, eu tenho alunos que trabalham na farmácia, eu tenho alunos que são enfermeiros, trabalham do regime 12 por 36, técnicos, né? Eu tenho uma outra aluna minha que é fisioterapeuta, e dela tem consultório. Então, você tem que analisar, porque a gente tem que sair dessa crença que não é só o cara de 16, 17 anos que tem o dia inteiro para estudar. Beleza, essa pessoa que tem o dia inteiro para estudar é perfeito. Agora, e o cara que não tem? Que é a pessoa que eu quero conversar, né? Que eu quero ajudar. E aí, o segundo passo, então, para você que vai começar do zero, é pegar sábado e domingo e fazer um simulado. Por quê? Porque o simulado, você vai conhecer a prova, você vai conhecer quais são os conteúdos cobrados em matemática, você vai conhecer quais são os conteúdos cobrados em física, você vai estar ali vendo, vai aparecer lá uma questão de geometria espacial cobrando o volume do cone, né? Que foi um conteúdo que caiu no último Enem. Então você não vai saber fazer a fórmula do cone porque você não tem base, mas você sabe, pô, o Enem cobra volume do cone. Aí depois você vai buscar estudar esse conteúdo. Uma questão cobrando circuito elétrico em paralelo. Pô, eu não sei o que é circuito elétrico em paralelo. Então anota, para quê? Porque depois eu vou saber que, pô, esse conteúdo cai na prova. Então, em vez de você pegar e assinar um cursinho com 32 semanas, com 10 mil videoaulas, 100 mil questões, você vai ver o que a prova quer de mim e o que eu não sei. Porque muitas vezes você vai ver que vai ter muitas questões de interpretação, vai ter muitas questões que são básicas, por exemplo, média aritmética, média ponderada, são questões básicas de matemática, que todo mundo, não só a pessoa que quer passar em medicina, mas todo mundo, até o cara que trabalha na padaria tem que saber para fazer o cálculo, né? Então, assim, a matemática, ela tá no nosso dia a dia, né? Então, a média de tempo que o motoboy demora para fazer as entregas. Então, eu sei quantas entregas ele vai conseguir fazer no dia, entende? Então, eu tenho uma previsibilidade de quantas vendas eu posso fazer. Então, porque eu já tive aluno que era motoboy. Então, assim, o cara que é motoboy, a matemática tá no dia a dia do cara, sabe? Então, quando você faz um simulado, você vai vendo que, pô, eu não sou tão burro assim. Tem várias situações do meu dia a dia, do meu cotidiano, que esses conteúdos estão inseridos. E eu sempre falo para os meus alunos, cara, você não está começando do zero. Eu vou mostrar aqui 5 situações que aparece química no teu dia a dia. Eu vou mostrar aqui 10 situações que aparece matemática no teu dia a dia. A única coisa é que a escola segue esse modelo tradicional, passivo, decoreba, e não ensinou o aluno a pensar, não ensinou o aluno a raciocinar. São conteúdos básicos de matemática que toda a população deveria saber, não só o cara que vai passar em medicina. Então o simulado ele é bom para você conhecer teu inimigo e principalmente gerar aquela frustração de não saber nada. Porque é melhor você gerar essa frustração agora do que no dia do Enem. Você lê a questão e não saber fazer. É horrível isso, você tem que saber agora. Então muitas pessoas ficam nessa onda de base teórica, não, eu tenho que ter base teórica, só depois que eu tiver base teórica, aí sim eu vou para o simulado, aí sim eu vou para o campo de batalha sujar a mão de terra. Não é assim que funciona, sabe? Você tem que ir para a prática, você tem que se questionar, você tem que ir atrás, porque a medicina é assim, eu sempre falo para os meus alunos, vocês vão me odiar agora, mas durante a faculdade de medicina vocês vão me agradecer muito. Vocês vão me amar durante a faculdade. Por quê? Porque a faculdade exige desde o primeiro semestre até o último esse raciocínio clínico, esse pensamento, esse questionamento, você conversar com o teu paciente, perguntar quando que começou a diarreia, se ele comeu alguma coisa que intensificou a diarreia, para mim construir todo um histórico clínico na minha cabeça das possibilidades de diagnóstico que aquela pessoa pode ter. Sabe? E às vezes você fica naquela decoreba, decorar a fórmula, decorar o conteúdo, decorar isso, decorar aquilo para poder passar em medicina. E vem a faculdade de medicina e não tem mais decoreba. Você tem que entender a lógica das coisas para você poder dar um bom atendimento para o teu paciente.
Por isso que as faculdades americanas de medicina, elas usam o PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas, metodologias ativas, que é o que eu tento ensinar para os meus alunos para poder passar em medicina. Porque isso vai ajudar muito eles durante a faculdade, tá bom? Então, antes de sair assinando cursinho, antes de sair comprando banco, pega a prova, vê o que tem que saber. E aí você vai ver que tem muitas vezes você vai ter um excesso de conteúdo, um conteúdo gigantesco, e aí você abre a prova, cobre só um pedaço do conteúdo. Porque não tem como cobrar tudo, vai cobrar só um pedaço. Aí você fica pensando, tá, mas por que que eles dão aula de tudo se na prova só cai isso? Porque se eles forem ensinar só o que é importante, em 1 mês, 2 meses, acabou as aulas. E eles querem o teu dinheiro. Então eles vão te vender o curso de 12 meses. Entende? Aí é um tópico para um outro conteúdo aí, para a gente discutir sobre é, é, esse comportamento, que na minha opinião, né, eu sou contra isso, tanto que eu dou garantia de aprovação, né, para quem faz a minha metodologia de estudo, que não é cursinho, metodologia que eu aprendi com os americanos, eu dou uma garantia de aprovação. Por quê? Porque não faz sentido para mim a pessoa fazer o meu programa, fazer o meu treinamento online e não passar. Não faz sentido isso para mim. Então, se a pessoa não passou, quer dizer que eu não consegui ajudar ela. Óbvio que a pessoa tem que aplicar o método, né? Se ela aplicar linha por linha, a gente trabalha com garantia de aprovação. Porque não faz sentido para mim essa pessoa ficar 3, 4, 5 anos estudando para saber conteúdo básico do ensino médio, sabe? Enfim, e o terceiro passo, então, né, que converso com os dois primeiros, que é a questão do material de estudo. Então, eu vou estudar só aquilo que é importante, eu vou ter pouco tempo de estudo, e agora, como que eu vou abarcar, então, essa base teórica desse material? Então, do exemplo que eu dei, né, caiu uma questão sobre cone, tá? Caiu uma questão lá sobre cone, eu não sei o que é cone, eu não sei o que é volume, eu não sei o que é geometria, eu não sei nada, mas você leu ali que a questão pedia, né, vocês né? O cara foi fazer lá uma festa e aí ele foi comprar sorvete, e o sorvete a casquinha do sorvete tinha um formato de um cone e ele queria saber quantos litros de sorvete ele precisava comprar para dar a festa com 50 pessoas. É assim as questões, né? Tem que pensar, não é decorar. Então você, então o formato da casquinha do sorvete é um cone, então tem que calcular o volume desse cone, né? O quanto de sorvete que cabe ali dentro. Então você vai ver lá que vai ter a fórmula do cone, né? Então não adianta você pegar lá uma videoaula, que tem 2 horas, aí você fica 2 horas, aí tem o que, que é uma reta, o que, que é um ângulo, o filósofo, o matemático lá das antigas que desenvolveu que não sei o que papapá, aí o cara conta uma piada da tia dele, não sei o que, e tu tem que, eu quero saber a fórmula disso daqui para me aplicar e fazer a questão. Eu tenho 5 minutos, 10 minutos no máximo, eu não quero saber tudo, não tem como eu saber tudo. Eu vou aprender hoje cone, semana que vem eu aprendo cilindro, na próxima eu aprendo como calcular o diâmetro do quadrado, que tem 4 lados iguais, entende? Então você vai evoluindo gradativamente, quer dizer, saber isso aqui agora, não saber tudo. Né? Por quê? Porque quando você sabe tudo, você sobrecarrega o tálamo, né, que é uma estrutura do cérebro, e ele joga fora isso quando você vai dormir. Durante o sono acontece a consolidação da memória de longo prazo. Só que como não teve um caminho neuronal, uma sinapse química forte, você vai esquecer aquele conteúdo. Aí passa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, você esqueceu todo o conteúdo. Aí você trabalha só a memória de curto prazo, que é a minha grande pauta aqui, né? A grande problemática que eu vejo nesse modelo brasileiro, não só em quem quer passar em medicina, mas em todo o contexto, é porque ele trabalha só a memória de curto prazo. Só que o cara, no dia da prova, vai trabalhar a memória de longo prazo, que é feita pelo hipocampo, que é o centro responsável pelo processo de memorização. Então não basta mais o cara sentar e querer decorar, ele tem que pensar o conteúdo. Então, se a pessoa, né, o terceiro passo, ter um material de estudo sintético objetivo, é muito melhor do que a pessoa querer saber tudo. Não, tem que ter um material de estudo que vai mostrar, ó, para você resolver essa questão aqui, você tem que saber isso aqui, isso daqui, isso aqui, e deu. Vai resolver todas as questões de geometria só sabendo o volume do cone? Não. Mas não é esse o nosso objetivo. Aqui no sul do interior, o pessoal fala muito isso, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, aprendeu o cone hoje. Semana que vem o cara aprende sobre o retângulo. Na próxima ele aprende sobre o prisma, entende? E aí gradativamente você vai evoluindo. Só que daí o cara enfia lá na cabeça do cara uma apostila com 1000 páginas de matemática falando sobre toda a geometria plana espacial, a história de não sei o que, papapá, aula de 2, 3 horas e 10 questõezinhas no final, não é? Dá aquela aula gigantesca, um monte de excesso de informação, aí o cara chega na hora de fazer as 10 questões, ele nem faz, né? Amanhã eu faço, depois eu faço, o quê? Aí depois já tem aula de biologia, já tem aula de história, já tem aula de filosofia, sociologia, tem aula de atualidades, que eu não sei para que serve isso. E aí o cara, um excesso de informação, aí os nossos alunos, né, não só da medicina, mas principalmente da medicina,
os nossos alunos brasileiros têm medo de estudar, não gostam de estudar porque tem ansiedade, tem depressão, tem nervosismo, tem várias sintomas emocionais negativos em relação ao estudo, porque é um modelo ultrapassado, né? Que não estimula, que não faz o aluno pensar. Então, quando você tem um bom material de estudo, você acaba, digo material baseado em metodologias ativas, né? Prática primeiro e depois teoria. Aí você foi lá, pô, não sabia fazer a questão do cone, né? Pô, não sei o cone, não, né? Que é isso? Não sei nada, tô começando do zero, beleza. Aí você vai lá, pega o material, tá lá. O cone é isso. Aí para você calcular o volume do cone é isso. Aí eu mostro situações do teu dia a dia, né? Eu tô falando do material que eu disponibilizo para os meus alunos. Aí a gente pega, por exemplo, a gente mostra 5 questões do Enem que foi cobrado, cone. A gente mostra situações do dia a dia do aluno que aparece o cone, casquinha do sorvete, entre outras situações. Então, pô, o cara não sabe sobre matemática, mas ele já foi tomar um sorvete com a namorada dele no shopping, que tinha o formato do cone. Entende? Então a gente pega as situações do dia a dia, bota no material de estudo, simples, objetivo, prático, ó, não sei fazer aquela questão, beleza, tá aqui, ó. E depois bota mais 10 questões para o aluno treinar. Sem videoaula, sem enrolação, sem, sabe, firula. O básico. O básico, simples, bem feito. Aí o aluno reduz o tempo dele de estudo, consegue estudar e trabalhar, porque tem que pagar a conta, né? Ele não nasceu em berço de ouro. E aí, com os simulados periódicos, ele consegue cada vez mais ir evoluindo, ganhando base. No começo, ele vai zerar a prova inteira. Aí, na próxima, ele já começa a acertar algumas questões, ele vai indo, vai errando e aprendendo, errando e aprendendo. Se tu perguntar para tua mãe como é que você aprendeu a andar, ela vai falar, você caía e levantava, caía e levantava. Então são os 3 passos que se eu tivesse começando do absoluto zero, hoje eu seguiria esses 3 passos. Acho que isso foi fundamental para a minha aprovação, foi fundamental para a aprovação dos meus alunos. E se você quer mais conteúdo, quer aprofundar mais, porque às vezes não dá tempo de falar tudo, mas eu tenho aulas gratuitas, né, de 1 hora, 2 horas, então já aproveita para se inscrever aqui, ativar as notificações, né, porque aí quando eu for fazer uma aula gratuita, uma live, alguma coisa, você já é notificado e aí você pode absorver esse conteúdo gratuito aí para te ajudar a passar em medicina, porque a minha vida já está garantida, né? Eu já passei, falta poucos meses para pegar meu diploma, mas o meu medo é você. Eu quero que você também prospere, que você também cresça, que você também possa dar um futuro melhor aí para sua família. Essa é a nossa missão aqui no meu canal do YouTube. Então, aperta o botãozinho aí e vejo você no próximo vídeo. Valeu!